começa. Com 4 minutos de atraso. Então, bom dia, pessoal. Começamos agora aqui a nossa penúltima aula, certo? Racionalismo versus empirismo. A nossa última aula do bimestre, penúltima aula do bimestre e, por conseguinte, do ano, né? Para a tristeza de alguns e felicidade de outros. Então, só lembrando aqueles velhos recados das aulas anteriores. Quem não fez as frequências ainda das aulas, façam. Eu ainda não retirei nenhuma do ar, certo? Então, da primeira aula lá, que já faz mais de 15 dias, ainda continua lá. Vou deixar por mais, até o final dessa semana, vou deixar para, né? Sempre tem alguém que esquece por algum motivo. Então, para não prejudicar ninguém, vou deixar lá por mais um tempinho. Mas façam para não acumular, porque eu vi que as duas últimas frequências tem bem menos do que a primeira. A primeira tem um monte de gente, nas outras já tem menos já. Então, para não acumular, façam logo. Certo? Então, a aula de hoje é racionalismo versus empirismo, o embate do século. Então, já tivemos, né, aqui, ó, por que achamos as coisas belas, ética e moral, opressão de todos os lados, e agora racionalismo e empirismo. Passando, a gente, na próxima aula, quinta-feira, à tarde, às 3 horas, vamos ter o quiz. O quiz mais filosófico de todos até agora, que só os fortes sobreviverão. Então, para a gente entender um pouquinho o que é racionalismo e o que é empirismo, devemos responder a seguinte questão. Podemos conhecer algo antes da experiência? O que vocês acham? Se podemos conhecer algo antes da experiência. Essa resposta a essa pergunta vai determinar quem é empirista e quem é racionalista. O que vocês acham? Antes da experiência. A net caiu, claro. Gabriel disse que podemos imaginar, mas conhecer não, né, Gabriel? Tá. Então, Ana e Gabriel responderam negativamente. E os demais? O pessoal tá um pouco tímido hoje. É que tá faltando Dudu pra gente sono fazer ainda, bullying com ele. Exato, fazer uma zoeirinha aqui. Acho que no final de semana. Por que você acha que Acho que nós no final de semana existimos, foi Nicolas? Se a gente passar vergonha, tipo, não tem mais ninguém que passa mais vergonha que a gente, tá ligado? Putz, verdade, né? Mandar uma mensagem lá pra Tá, Dudu ó. entrar aqui. Então, racionalistas é uma corrente filosófica que prima pela razão, pelo pensamento lógico. Então, antes de falar aqui, ó, Ana, o pessoal hoje tá dormindo. Então, quem responde essa pergunta aqui, ó, afirmativamente, dizendo que podemos conhecer algo antes da experiência, está na linha dos racionalistas. E quem responde negativamente está na linha dos empiristas, certo? Então vamos entender um pouquinho agora o que é um racionalista, depois a gente vai falar sobre o que é o empirista, as características, os principais filósofos de cada corrente, certo? Então, racionalista é uma corrente filosófica que prima pela razão, pelo pensamento lógico, certo? Então, para eles, o principal, o mais importante na hora do conhecimento, do raciocínio, é a lógica, é a razão, o raciocínio, certo? Então, é qualquer doutrina, o racionalismo, né? É qualquer doutrina que privilegia a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. Então, qualquer grupo de filósofos que
privilegiem a razão quando se quer conhecer algo, quando se quer explicar a realidade, esse grupo de pessoas, de filósofos, será considerado racionalista, certo? Grupo dos racionalistas. Primeiro, a razão. Fazendo uma pequena revisão aqui da segunda aula, da terceira aula da primeira parte do bimestre, que a gente falou da filosofia grega para a filosofia medieval. Aqueles que colocavam a fé acima da razão. Como era o nome que se davam a eles? Quem lembra ainda? Eles davam preferência à fé e não à razão. Colocava a razão em segundo lugar, a razão abaixo da fé. Como era o nome que davam a eles? Não, não é estoicistas, não. Quem lembra? Mas valeu por tentar, né? O pessoal hoje tá difícil, né? Fideístas, muito Isso, bem, claro. cara. Esse menino é um Fideístas. gênio. Então, ó, lá no período medieval, Salvou o os dia. fideístas colocavam a fé acima da razão, já que os racionalistas vão fazer exatamente o contrário, vão dar prioridade máxima à razão. Então, racionalistas vem de ratio, que é uma palavra em latim que significa razão, certo? Racionalismo vem de ratio, e em latim significa razão. Então, o racionalismo acredita que existe um conhecimento inato. O que é que vocês entendem por conhecimento inato? É todo aquele conhecimento que não veio da experiência, que nascemos já com algum tipo de conhecimento, que já sabemos de algo antes mesmo de experimentá-los, que já nascemos com ele, por isso inato, já nascemos com. E podemos chegar a verdades apenas pelo exercício. Aí Dudu chegou. E podemos chegar à verdade apenas pelo exercício de nossa razão, antes mesmo da experiência sensorial. Então, apenas pelo exercício de nossa razão, ou seja, apenas pensando, raciocinando, a gente pode chegar à verdade dispensando a experiência. Eu não preciso da experiência para atingir a verdade, porque essa verdade é um conhecimento inato, já nasceu comigo. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Sobre o que é racionalismo, o que é que eles privilegiam, o que é conhecimento inato, a origem da palavra ratio. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Bem claro. Então, vamos para frente. Então, ó, sabendo agora já o que é que um racionalista defende, que são as ideias inatas, ou seja, ideias, verdades, né, que independem da experiência, que não vieram da experiência, pois já nascemos com ela. Vocês acham que temos essas ideias? Sim, claro ou óbvio. Não. E se vocês acham que sim, qual seria um bom exemplo de uma ideia inata? Vantos acha que não. Não, Wanderson não sabe de nada. Isso é verdade. Então, isso todo mundo concorda. Isso é quase uma ideia inata. Responde aí. Não, Gabriel acho que não. Gabriel é um empirista. Gabriel é um ateu. Acho que depende, Clara falou. Sei lá. Então vamos ver. Vamos ver alguns exemplos do que seriam ideias inatas.
certo? Que eles defendem. Ó. O que é um triângulo, pessoal? Triângulo. O que é um triângulo? Esse aqui, né? Mas qual é a definição de triângulo? Qual é a definição de triângulo, pessoal? Eu pergunto assim, o que é um triângulo? Vocês me responderiam o quê? Uma figura plana de três lados, Gabriel falou. Uma figura plana de três lados. Exatamente, Gabriel. Essa pode ser uma definição, mas uma definição talvez que seja... Por que, Gabriel? Uma figura plana de três lados. Talvez isso aqui pode ser considerado uma figura plana de três lados. Né? Tem um, dois, três lados. Na verdade, ó, um lado, dois lados, três lados. Então, essa não é uma boa definição de triângulo. Pelo próprio nome. Melhor aqui, né? Qual é a boa definição de triângulo? Qual é a boa definição de triângulo? Uma figura... Tá batendo um pouco, moço. Oi? Teu fone tá fazendo uns barulhos meus estranhos aí. Acho que tá batendo na camisa, não sei. Eu acho que agora melhorou. Entendi. Então, ó, é uma figura com três triângulos. Aí o que é que um racionalista pensa? Ó, pela própria definição do que é um triângulo, pelo próprio nome, pelo próprio conceito, eu já sei o que é um. Eu não preciso ver isso aqui, ó, para entender que se uma coisa é triângulo, ou seja, três ângulos, ele só pode ter esse formato aqui. Ou um formato parecido com esse. Ele pode ser um triângulo escaleno, isósceles. Tem vários tipos. Mas ele não vai fugir desse modelo aqui. Então, antes da experiência, eu posso sim saber o que é um triângulo. Por quê? Pela própria definição aqui, ó. O que é tri? Três. O que é ângulo? Esse aqui, ó. Encontro de duas paralelas. Né? Então, se é tri e ângulo, então eu não preciso ver um. Eu não preciso que alguém me descreva um para eu saber se alguém já me diz aqui é triângulo. Outro exemplo. 2 mais 2 igual a 4. Para os racionalistas, eu também não preciso ver algo na natureza para saber que se eu tenho duas coisas e depois eu ponho mais duas coisas, o resultado tem que ser 4. O resultado não pode ser 2, não pode ser 5, não pode ser 0. Tem que ser 4. Se eu tenho 2 dedos, depois eu boto mais 2 dedos, eu tenho 4 dedos. Então, abstraindo dos dedos, que aqui está a experiência, né? Eu boto 1, 2. Se eu continuo a contar, mais 2, 3, 4. Então, 2 mais 2 igual a 4. Então, esse é mais um exemplo para os racionalistas de que existem ideias inatas, que já nascemos com elas, que não precisamos da experiência para saber disso. Outro exemplo, o todo é maior que as partes. Quem entende essa frase aqui? O todo é maior que as partes. Tipo um bolo. Você pega um bolo, você corta um pedaço dele. Só que ele inteiro não é maior que esse pedaço. Exatamente, Dudu. Tem um bolo aqui, ó. Aí eu pego um pedaço aqui, aí dou um pedaço para Clara.
Tirei esse pedaço aqui, ó, tá claro. Qual é o maior? É o pedaço ou o todo? Eu preciso ver isso para eu saber que isso é o caso? Não. Você já devia, tipo, presumindo que que ele inteiro é maior que um pedaço, a menos que você tenha Você um deixou bem pedaço claro maior, né, o que que ele você quer inteiro. dizer. Olha o que Gabriel disse, ó. Isso é intuitivo, é bem intuitivo, ou seja, é algo assim, Exato. tipo, óbvio, claro que se eu tenho um todo aqui, a mão, e se eu tiro um pedaço dela, é evidente que esse pedaço que eu tirei vai ser menor do que a mão como um todo. Você Mas eu tem não uma mão, preciso, tira um dedo, tira um midinho, fica o resto da mão. mas eu não preciso desse exemplo da mão. Eu preciso apenas saber que se eu tenho um todo e a parte faz parte desse todo, e se eu tiro um pedaço desse todo, esse pedaço que eu tirei não pode jamais, em hipótese alguma, ser maior do que de onde eu retirei. Então, segundo os racionalistas, esse é um outro exemplo de ideia inata. O outro é esse aqui, ó. Cada coisa é idêntica a si. Como assim? Cada coisa é idêntica a si? Isso é a mesma coisa que dizer que eu sou igual a eu mesmo. Exatamente. Eu não preciso saber quem é Dudu. Eu não preciso. Eu, eu não preciso fazer nem ideia de que Dudu existe para eu saber se ele existisse, ele seria igual a ele mesmo. Eu não Aí, preciso. Vocês não precisam saber o que é esse mouse, se ele existia ou não, para vocês saberem se ele existe, ele vai ser igual a ele mesmo. Que um é igual a um. E ponto final. Que um não vai ser igual a dois. Legal. Que aí eu que não vou tá, ser. Rubens. Eu acho que você tá muito certo. Ninguém deveria saber que Dudu existe. Eu concordo com você nessa. Certo? Que uma pessoa não vai ser igual a outra, mas cada pessoa, cada pedra, cada objeto que existe no mundo vai ser idêntico a si. E eu não preciso da experiência para isso. Outro exemplo é esse, ó. Uma coisa não pode existir e inexistir ao mesmo tempo. Eu não preciso da experiência, vão dizer os racionalistas, para saber disso. Ora, como é que pode esse mouse existir e não existir ao mesmo tempo? Se ele não existe, eu não posso falar sobre ele. Se eu estou falando sobre ele, é porque ele existe. Tudo aquilo que a gente pensa é por naquele momento que estamos pensando nessa coisa, essa coisa existe. Então, essa coisa que estamos pensando, naquele exato momento que estamos pensando, ela não pode existir e inexistir ao mesmo tempo. E isso, segundo os racionalistas, a gente aplica à experiência. Não é que a experiência nos deu essa ideia, é que a nossa ideia nos levou à experiência. E o gato de Schrödinger, Gabriel falou. Então, a física quântica, né, Gabriel, meio que bagunça tudo isso aqui. A física quântica meio que bagunça tudo isso aqui. Né? Mas como estamos falando de filósofos que, como vamos ver, são anteriores à física atual, eles não faziam a menor ideia disso. Então, eles estão tentando argumentar nesse sentido. Né? Então, ó, Não, tu duas falou isso coisas. aí. Desculpa atrapalhar, mas tu falando isso aí de que os objetos são iguais a si mesmos, e eu lembrei daquilo. Muitas vezes tentei fugir de mim mesmos, mas onde eu ia eu tava. Exatamente. Então, ó, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, só tenho duas coisas iguais. E essas duas coisas são iguais a uma terceira, então significa que elas são todos iguais entre si. E eu também não preciso da experiência, segundo os racionalistas, para saber disso. E por fim, ó, um outro exemplo seria esse aqui, ó. Todo efeito tem uma causa. Segundo os racionalistas, eu também não preciso da experiência para saber disso.
que todo efeito tem uma causa. Porque, ora, se é verdade que todo efeito, se não é verdade que todo efeito tem uma causa, então significa que existe, que o fogo, por exemplo, que a fumaça podia surgir do nada, sem causa nenhuma. Que algo poderia surgir sem causa nenhuma. Mas, ora, é impossível que esse som aqui surja sem que algo tenha batido em outro algo. Ele surja do nada. Então, todo efeito tem uma causa. Então, esses seriam todos exemplos de raciocínio a priori. Então, o que é o a priori para o raciocínio? É todo aquele raciocínio, a priori, que vem anterior à experiência, que não depende da experiência. Portanto, são ideias inatas, ideias que já nascemos com. E esse aqui seria alguns dos exemplos. Dúvidas? Ó, Rubem, todos os efeitos têm uma causa. Isso é a primeira lei de Newton, viu? Ação e Exatamente. reação. Exatamente. Hume Essa é a discorda segunda. disso completamente. Hume discorda disso completamente, mas não é Hume é tema um da aula louco. de hoje. Sabe, eu tô achando que Dudu tá agindo muito de má fé, porque ele já teve essa aula e não tá deixando os Fica outros dando uma... responder. Não, mas é o seguinte, ele também não Ai, aprendeu eu tô isso, com Nicolas. Ele ainda confunde muito. Então ele tá pior Não, do eu que eu tô pensava, E com já porque ele já fazem teve 3 essa aula e anos. não sabe nada. Eu tava dormindo. Quem mandou mensagem pra mim foi o Tem Ian, mano. desculpa não, cara. Então, ó, Você, tipo, você... vamos prosseguir então aqui, senão a gente não termina hoje. Então, ó, Platão, o grande primeiro racionalista da história. Esse era racionalista, foi esse aqui, certo? Então, foi isso, Platão. O que é que ele afirmava? Afirmava que antes de viver neste mundo, as almas humanas habitavam no mundo das ideias. E ali conhecia o bem, o belo, as formas, conhecia a verdade. Ora, como a gente vê naquela aula lá, né, da passagem dos gregos para os medievais, para os gregos o homem era formado de corpo e alma. Então, a alma, que é diferente do corpo, que não é material, antes de habitar o corpo, estava no mundo das ideias de Platão, onde contém todas as verdades, o bem, o belo e todas as formas. Então, nesse mundo, a nossa alma, as almas, conheciam o que é a verdade e o que não é a verdade. Eles também têm conhecimento da verdade. Só que, ao essas almas entrarem no corpo para nos formar, os seres humanos, elas esqueciam que havia conhecido neste mundo superior. Então, as almas conheciam tudo o que é verdade, conheciam a verdade, e ao entrar no corpo para nos formar, elas esqueciam aquilo que teriam aprendido. Certo? E somente através da reflexão filosófica, ou seja, apenas através da razão, as ideias poderiam ser relembradas. Então, não é que vocês vão aprender o que é a verdade. Vocês vão relembrar o que é a verdade. Porque a nossa alma já sabe o que é. Ela apenas esqueceu. Ora, se a gente já sabe o que é e esqueceu, quando você aquela ideia volta à sua cabeça, não é que você aprendeu. Você relembrou aquilo que você já sabia. Então, segundo Platão, a gente não conhece nada. A gente apenas relembra aquilo que já aprendemos. Compreendem? Sim. Ô, Rubem, Sim. se isso Fala. tivesse Inclusive, isso certo, meio que a gente tentaria aprenderia explicar. isso na escola, né? Como é, Gabo? Como é, Dudu? Se isso tivesse certo, a gente aprendia isso na escola, né? Ó, vocês pensem na casa de vocês, não precisam vir mais, é só pensar. Então, mas mesmo assim,
Mesmo que a gente discorde de Platão, a gente tem como responder isso, Dudu. Porque, por exemplo, quem assistiu aquela aula lá do Sócrates, ele viu que Sócrates era o quê? Uma espécie de parteiro, que ele vai ajudar exatamente a colocar essas ideias que já estão em nós para fora. Porque a gente pode sozinho em casa fazer isso, mas é muito mais difícil. Seria muito mais fácil com a ajuda de alguém. Alguém que, no diálogo, questionando, colocando em dúvida os seus preconceitos lá, possam abrir caminho para essas ideias verdadeiras saírem, certo? Então, Desculpa aí. Só uma pergunta. Esse negócio aí das almas e tal, que habitavam um mundo uma das antes ideias. mundo das ideias, antes de se tornar, vir pra cá pro humano. Eu tenho uma pergunta. Wanderson, então, você, uma pessoa sem alma, como você se posiciona? Não, mas eu tenho uma pergunta aqui, Rubens. Isso aí, de certa forma, tentaria esclarecer aquela dúvida que a gente tem sobre o que é o belo. Quando te perguntam isso, você não sabe o que é, mas você tem uma ideia do que é, não é? Exatamente. Eu tentaria Exatamente. explicar isso. É mais ou menos por isso. Quando às vezes assim, eu sei o que é mais ou menos. Ou seja, sua alma, segundo Platão, né? Ela sabe o que é, só que ela está esquecida. É mesmo quando pergunta assim, tu colocou a chave aonde, Clara? Aí já, eu me lembro que foi ali no quarto, mas eu não sei exatamente. Aí quando pensar que não do nada, lembrei, debaixo do colchão. Era mais ou menos isso que Platão estava querendo dizer, sabe? Agora, sobre tudo. Então, ó, Sim. segundo os racionalistas, não havia como aprender conceitos e raciocínios matemáticos e geométricos pela experiência. Estes deveriam ser inatos. Todo conhecimento matemático e geométrico, por exemplo, não poderiam vir da experiência, pois seriam todos inatos. Aqueles exemplos que eu dei lá no início, no slide anterior, seriam todos exemplos desse conhecimento que a alma teve lá no mundo das ideias. E agora o nosso esforço, enquanto seres racionais, é relembrar aquilo que já sabemos. Certo? Então, esse é o Platão. Então, ó, sempre depois de um Platão, rola uma reflexão. Ei, Rubens. Fala. Agora eu tô Olha o tamanho da pensando. reflexão. Crítica social soda. Rubens, agora eu tô Fala. pensando de onde é que vinham as almas, hein? Elas De onde é surgiam que... do nada, sempre Então, existiram. Ele explicou. seriam eternas, certo? As almas seriam eternas, que estariam nesse eterno fluxo de entrar no corpo, morrer, voltam para o mundo inteligível, lá conhecem a verdade, voltam para o corpo, vai. Isso aí me lembra muito daquelas religiões que acreditam, tipo, em Vem daí. reencarnação. Vem daí, entendeu? Então, mas como é que se originalizou, de onde começou? Como é que começou isso tudo? Porque não pode ter, do nada, sempre existiu, não é? Ó, Deus criou Adão e Eva, morreram, viraram alma. Pronto. Não, mas não vamos entrar em questão de religião agora, né, velho? Senão o bicho ó, vamos lá. Então, durante grande parte da Idade Média, até o século XIII, a filosofia dominante teve uma orientação racionalista. De Platão até mais ou menos o século XIII, praticamente todos os filósofos que existiram eram racionalistas. Platão era muito espiritualista, né, Gabi? Então, por muito tempo na história da filosofia, a esmagadora parte dos filósofos eram racionalistas. Isso se deve principalmente à influência exercida pela filosofia neoplatônica de Plotino. Então, ó, neo significa novo, né? O novo Platão. Plotino, que foi um filósofo que viveu depois de Cristo, né? Ele pegou as obras de Platão e tentou dar uma ressignificada, reaviveu as obras de Platão, dando novas interpretações. E essas novas interpretações foram aceitas por muitos séculos aqui. Certo? Então, dentre estes filósofos estava Santo Agostinho, que em sua obra moldaria toda a teologia e a filosofia medieval até o aparecimento de São Tomás de Aquino. Então, ó, quando Santo Agostinho surgiu aqui, ó, por volta do século, que ele era um fideísta radical, né, como a gente viu na aula anterior,
Desde aqui, ele pegou todo esse pensamento de Platão e adequou esse pensamento à teologia cristã. E isso perdurou até o aparecimento de São Tomás de Aquino, aqui há 1.200 anos. Ou seja, por mais quase 1.000 anos, quem dominou foi o racionalismo de Platão. Essas ideias de Platão faziam completamente sentido com as pequenas adaptações assim para o cristianismo, certo? Adaptando uma coisa aqui, outra ali, ela se adequava perfeitamente ao cristianismo. E esse foi o trabalho de Santo Agostinho e de outros padres, né, santos da Igreja Católica, os filósofos da Igreja Católica desse período. Então, os conceitos de ideias elaborados por Platão foram substituídos pelos conceitos de Deus. Então, se para Platão existia o mundo das ideias, para os cristãos não eram as ideias, eram Deus. Paraíso. Exatamente. Conceitos que, segundo Agostinho, Deus já tinha impregnado na alma do homem. Então, não era que existia um mundo da ideia lá sem um Deus. Esse mundo das ideias era Deus para Santo Agostinho. E ele impregnou a alma do homem desse conhecimento. E que este descobria ao seguir o cristianismo. Então, e como é que eu faço agora para ter acesso às ideias que Deus colocou em mim? Seguindo o cristianismo. Então, ele adaptou aquilo que Platão dissera à teologia medieval cristã. Compreendem? Olha, pra quem não entendeu, o cara pegou as ideias de Platão e fez um remake, tá? Só um resumo básico. Ele deu uma alterada. Mas isso aí, você olhar por esse lado, tem muita lógica, porque vai ficar aquele negócio. Como eu sei o que é, se algo é certo, mas eu não consigo explicá-lo. Que inclusive ele vai falar isso, né? O que é a justiça? Bom, eu sei o que é a justiça, mas não sei explicar o que é a justiça. Aí ele vai falar, isso é Deus, Exato, cara. Rubens Deus sempre colocou na faz cabeça. Você entende que aquilo é errado. Porque Deus colocou em você. Então, para Jesus! encerrar os racionalistas, os filósofos racionalistas foram mais apegados a conceitos imutáveis, ou seja, aqueles conceitos que não mudam, por exemplo, de triângulo. O triângulo é uma figura geométrica com 3 ângulos. E é isso, não tem como mudar. Seja aqui na Terra, seja lá em Marte, seja hoje, seja daqui a 500 anos, ou a 1 milhão de anos. Se é triângulo, ele só pode ter aquela forma. Por isso, há conceitos imutáveis, conceitos que não mudam, como os da matemática e da geometria. 1 mais 1 será 2, hoje, amanhã, ontem, aqui e lá em Andrômeda. Então, alguns racionalistas. Descartes, que foi o primeiro grande racionalista moderno, Malebranche, Spinoza e Leibniz. Esses são alguns dos racionalistas modernos. Tá vendo, Gabriel? 1700. Então, bem antes, né, da física quântica moderna. Então, eles não faziam nem a menor ideia de que isso poderia existir. E muito provavelmente, se existissem hoje, eles discordariam de lá. Como, por exemplo, Einstein. Einstein discordava dessa possibilidade de que algo pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, que é impossível determinar o movimento e a região de uma partícula subatômica. Ele discordava completamente disso. Então, é daí que vem aquela famosa frase dele: Deus não joga dados. Ou seja, que tudo, para Einstein, tudo já estava determinado a acontecer. Estava programado a acontecer. Se a gente conhece um efeito, destrincha tudo o que vai acontecer. E as coisas não vão acontecer do nada, sem causa. Então, é necessário descobrir uma metodologia de eficácia que permita construir todo o conhecimento. Então, esses aqui, Descartes, Malebranche, Spinoza e Leibniz, são os grandes racionalistas da Idade Moderna. Ao ligar Deus às verdades necessárias, Leibniz... Foi a porta bateu aqui sem querer. Ao ligar Deus às verdades necessárias, Leibniz segue uma longa tradição que inicia em Platão, é cristianizada por Agostinho e entra na era moderna através de Descartes. Então, aquelas mesmas ideias que começaram em Platão, passaram por Agostinho e Descartes em 1600, terminaram aqui em Leibniz. Terminaram não, continuaram, né, em Leibniz, dando prosseguimento.
Então, este conhecimento pode ser obtido através da análise racional. Então, esse é o ponto fundamental do racionalista. Todo conhecimento, o conhecimento que pode ser, de fato, conhecimento, advém da análise racional, nunca da experiência. Certo? Dúvidas sobre o que é o racionalismo? Alguma dúvida sobre o que é o racionalismo, o que é que defende, o que é que não defende, sobre Platão, sobre Agostinho? Não, de boa, pode continuar. Não foi Vamos pra embora. você, Nico, para os alunos atuais, tá? A gente já sabe, eles estão precisando de nota. Ó, se você parar pra pensar, Gabro falou ali, ó, não. Entendi, ou seja, Gabro falou, tá falado. Eu só Gabro falei vale por tudo. por voz. Eu só falei por voz Aí, o que Rubens, uma Gabro pergunta de falou. Gabro aí. Zenão era Exatamente. racionalista? Exatamente, Gabi. A gente pode colocar o Zenão junto com o Parmênides, que é o mestre do Zenão, né? No time dos racionalistas. Agora, assim, o grande, o principal, o maior, o mais importante racionalista antigo, que a gente pode dizer assim, com toda a certeza, esse foi o primeiro, foi o Platão, certo? Mas existia Ah, já os vestígios lá do racionalismo nos primeiros passos dos pré-socráticos. Zenão e Parmênides, aqueles que de fato você dá aula ainda, né? Exatamente. Então, empirismo. Doutrina segundo a qual todo o conhecimento provém unicamente da experiência. Então, os empiristas, eles discordam de todos ou quase todos os pontos dos racionalistas. Para ele, todos aqueles exemplos que eu dei no início da aula, aquilo ali, tudo veio da experiência. Tudo depende da experiência. Limitando-se ao que pode ser captado pelo mundo externo, pelos sentidos. Então, todo conhecimento advém dos sentidos. Sem os sentidos, sem a experiência, não há qualquer conhecimento. Sendo descartadas as verdades reveladas, transcendentes do misticismo ou a priorísticas e inatas do racionalismo. Então, verdades reveladas, lá do período medieval, né, que Deus revelaria o que é verdade para os escolhidos. Os empiristas discordam disso. As verdades transcendentes do misticismo, né, a priorísticas, que vem de a priori, que vem de antes das experiências, inatas, que é a mesma coisa do racionalista, eles rejeitam tudo isso. Para eles, isso aqui não faz o menor sentido. Então, o termo empirismo vem do grego empíricos, cuja tradução para o latim é experientia, que significa em português experiência. Então, enquanto o racionalismo vem do latim, de ratio, empirismo vem do grego, que significa experiência. Então, empirismo na filosofia da ciência enfatiza a experiência empírica, ou seja, dos dados evidentes da experiência. Então, quando você ouvir essa palavra aqui, ó, empírica, empirismo, significa experiência. É uma parte fundamental do método científico, que todas as hipóteses e teorias devem ser testadas com observação do mundo natural, em vez de descansar apenas em um raciocínio a priori, a intuição ou revelação. Então, todo cadê aqui? Todo o nosso conhecimento advém de observações do mundo natural. Nenhum conhecimento que temos, nenhum, seja lá aquele que você acha que é inato, que é a priorístico, que é a priori, ele, na verdade, veio da observação do mundo natural. Não há outra fonte para o conhecimento que não seja a experiência da observação do mundo natural. O que é o mundo natural? O mundo onde estamos. Todo conhecimento veio dele. Não existe nada aqui antes da experiência. Nada. Então, e esse cara aqui é chamado Aristóteles,
foi o primeiro grande empirista. Existia alguns pré-socráticos antes deles que a gente pode colocar nessa linha? Sim. Mas o grande, o principal, o mais importante da Grécia Antiga se chama Aristóteles, que foi discípulo de Platão, né? E tinha uma posição diferente do mestre. Defendia que a observação era a atividade básica para entender o mundo. Não se entenderá o mundo sem observá-lo. Impossível entender o mundo sem observar o mundo. Como é que eu posso entender o mundo fechado em casa apenas pensando? Para Aristóteles, isso era óbvio que era impossível. Então, ó, ele dizia que todos os dados empíricos podiam-se, né, tirar conclusões e destas criar regras que explicassem o funcionamento da natureza. A partir dos dados da experiência, a gente poderia tirar conclusões que explicassem o funcionamento da natureza. Então, primeiro a gente coleta os dados, observa o que está acontecendo no mundo natural. E só depois a gente começa a raciocinar sobre esses dados para encontrar explicações para como a natureza funciona. Com esta maneira de interpretar os dados da experiência, Aristóteles tornou-se o fundador de diversas ciências e um dos maiores representantes do empirismo. Não só do empirismo antigo, mas de hoje em dia, por exemplo. Ele foi o fundador de, como diz aqui, de diversas ciências. Então, ele foi o primeiro zoólogo, o primeiro grande físico, o primeiro grande astrônomo. Foi ele que Praticamente ele foi o pai da ciência moderna, né? Exatamente. Foi ele que fundou muitas das ciências que existem hoje. Foi ele o fundador. Cara, até hoje eu não consigo acreditar direito, não consigo aceitar que o cara que sofria bullying na infância, o cara que quando chegava perto dos outros na festa acabava, o excluidinho da turma, foi o pai da ciência moderna, cara. Eu não consigo acreditar nisso. O aluno superou o mestre, cara. Platão não fazia ideia da cobra que tava criando. Ó, John Locke. Então a gente sai lá do Aristóteles, né, antes de Cristo, para o ano de 1700, 1600, alguma coisa, certo? Para falar desse carinha aqui, ó, John Locke. Então, considerado como o protagonista do empirismo, Locke detalhou a tese lá, Tábula Rasa, em seu livro Ensaios acerca do entendimento humano. Então, o que seria essa tábula rasa? Para ele, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Nascemos sem nada. Chegamos ao mundo sem qualquer tipo de conhecimento. E todo o processo de conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência. Todo o processo, tudo que a gente sabe hoje é porque a gente aprendeu através da experiência, que se não fosse a experiência, a gente jamais poderia saber. Jamais. E isso é a sua tábula rasa. Nascemos como uma tábula rasa ou uma folha em branco. Nascemos assim, ó, uma folhita em branco. E a partir do momento que a gente cresce, vai se desenvolvendo, vai tendo experiências, essa folha começa a ser, ó, preenchida com os dados que veio de onde? Da experiência. Essa folha nasce, mano. Essa tábua nasce rasa. E só com o tempo que ela começa a ser cravejada lá, né? Com as experiências. Rubens, se eu errar, eu posso apagar com toque mágico? Não. Ah.
A partir do século XVII, o argumento da tábula rasa, que foi isso que eu acabei de dizer para vocês, foi importante não apenas do ponto de vista filosófico do conhecimento, ao contestar o inatismo de Descartes. Descartes, como eu disse para vocês, foi um racionalista, o mais importante da idade moderna, certo? E ele acreditava nas ideias inatas. Então, Locke, que veio um pouco depois de Descartes, com sua ideia de tábula rasa, buscava refutar o Descartes. Deixa eu ler o que Ana está dizendo aqui. Ó. Porque assim a gente sabe que o fogo queima mesmo sem já ter se queimado. Mas alguém precisou passar por isso algum dia e nos ensinou. Exatamente, Ana. Por mais que não tenha sido a gente, né? Por exemplo, a gente nunca botou a mão dentro da lava do vulcão. Mas a gente não precisa fazer isso, porque a gente sabe pela experiência de terceiros que isso ocorre. A gente sabe pela experiência de a gente saber do que mais ou menos é a lava, que aquilo ali não seria uma boa ideia de você colocar o dedo lá. Não precisa ver diretamente. Mas alguém precisou ver. Antes da experiência, era impossível se ninguém tivesse tido a experiência do que é a lava do vulcão e a primeira pessoa chegasse no mundo lá e visse a lava lá, eu vou colocar o dedo aqui. Ela jamais poderia fazer ideia de que aquilo ali poderia ser a causa do seu dedo queimado. Então, ao contestar o inatismo de Descartes, mas também do ponto de vista da filosofia política. Então, essa questão da tábula rasa tem implicações até para a filosofia política. Pois, ao defender que, não havendo ideias inatas, todos os homens nascem iguais. Ora, se houvesse ideias inatas, então significaria que, por exemplo, o Gabriel poderia nascer com ideias que eu não nasceria. Portanto, ele nasceria já mais inteligente do que eu. Que mais inteligente do que Wanderson. Mais inteligente do que Ana. Certo? Então, se a gente nasce tudo igual, ou seja, sem conhecimento nenhum, então todos nascem iguais. E qual é a implicação disso para a política? Fornece assim uma base da crítica ao absolutismo e da contestação do poder como direito divino. Certo? Por quê? Naquele tempo do absolutismo, né, dos reis, eles eram considerados os reis porque eles se consideravam que nasceram com esse direito divino de governar. Foram escolhidos para aqueles. E logo dizer, não. Nascemos sem nada, sem conhecimento algum. E a partir daí é que vamos nos construindo. Exatamente, Gabi. Tipo Faraó. Ele já nasceu um Deus. Exatamente. Ele nasceu um Deus. O enviado de Deus era o representante. Ela quer dizer, não, todo mundo nasce igual. Você não nasceu, você não é filho de Deus coisa nenhuma. Você não é escolhido de Deus coisa nenhuma. Então, a tábula rasa não foi só importante para o conhecimento, né? Para contestar as ideias inatas, do ponto de vista do conhecimento, mas também na filosofia política, né? Para combater o absolutismo. Dúvidas? Dívidas? Até agora não. Dudu tá devendo. Então, vamos para frente. Dúvidas. Faz 3 anos que ele tá com a mesma dúvida. Eu vou botar o carregador aqui para o computador não desligar. Olha, Eduardo, Então, se tu tiver dúvidas, fala logo. as verdades pretensamente universais empregadas pelos racionalistas,
intensamente, que tem a pretensão de ser universais, o que é universal? Que vai valer em todos os lugares e em todos os tempos. Eles estão longe de ser universais, de ser verdades. Pois a maior parte dos homens sequer chegaram a pensá-las, quiçá a confirmar sua verdade ou falsidade. Ora, o que Locke está dizendo? Se todos nós nascêssemos com essas ideias inatas, como diz Platão, como diz Agostinho, como diz Descartes, como diz outros racionalistas, se todos nós nascêssemos com essas ideias inatas, então por que que a maior parte dos homens sequer chegaram a pensá-las? Vocês já viram um catador de latinha no meio da rua pensando, essa latinha é igual a ela mesma. Essas duas latinhas iguais entre si são iguais a uma terceira. Todo efeito é oriundo de uma causa. É impossível. Você já viu um agricultor falando isso? Um padeiro falando isso? Um cobrador de ônibus pensando? Uma figura geométrica que possui três ângulos iguais é um triângulo. E isso é uma verdade que vale aqui, na Grécia, em Marte e em outra galáxia. Já ouviram? Agora eu tô imaginando eles pensando isso. Cara, que viagem, velho. Certo? Certo? Então, ó, se é verdade que todo mundo nasce, a maioria dos homens jamais pensaram sobre isso. Quiçá, quem dera saber se essas verdades que os racionalistas dizem ser a priori são verdades ou falsas. Ou seja, que eles tivessem a capacidade para confirmá-las ou rejeitá-las. Eles nem pensam sobre isso. Quanto mais dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Certo? Isso é o Locke argumentando contra as ideias inatas. Então, ó, não se encontra naturalmente impressa na mente, inatas, porque não são conhecidas pelas crianças e idiotas, por exemplo. Nenhuma criança vai nascer e dizer, mamãe, 1 mais 1 é igual a 2, né? A irmã de Gabriel aí no berço aí. Tua irmã aí, Gabriel, que tá dormindo aí do teu lado aí, de 4 anos, já chegou a falar alguma dessas verdades aí inatas? Ou se tu falar para ela, Gabrinha, 1 mais 1 é igual a quanto? Ela vai dizer, é 2, Gabriel. Não vai. Certo? Não vai. Não vai, jamais. Certo? Não vai, jamais. Se Gabriel ensinar para ela que 1 mais 1 é igual a 3, ela vai ficar com essa ideia até alguém um dia desmenti-la. Certo? E nem os idiotas. Quem é os idiotas? Os que têm problemas mentais. Dudu. Aqui, ó. Imagina a gente chegando para Dudu e dizendo para ele aqui, Dudu, 2 coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Quer dizer, oi? O que são coisas? O que são iguais? O que são terceiras? O que são 2? Não faz ideia. Ora, segundo Platão, esse cara aqui também tem alma. A alma dele também conheceu o mundo das ideias. Conheceu o que é verdade. Por que ele não tem acesso? Por que as crianças? Por que a grande parte dos homens não tem acesso a isso? Então, ó, percebendo em quase uma contradição afirmar que há verdades impressas na alma e que não são percebidas ou entendidas. Como é que eu posso ter algo que eu não percebo e nem posso entender? Ora, eu até entendo, Gabriel até entende, Ana, Anderson, Nicolas, mas a grande maioria da humanidade não vai entender. Cheguem para a nossa avó hoje, aí vocês cheguem para a avó de vocês e falem aquelas verdades inatas lá, e assim, vocês, a senhora concorda ou discorda disso? Que duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si.
Ela vai chamar, vai dizer logo que tu, né? Tá igual esse cara aqui, ó. Então, ó, já que imprimir, isto é, significa algo, implica apenas fazer com que certas verdades sejam percebidas. Ora, como é que eu posso ter algo que eu não percebo? Como é que eu posso ter uma mão? Ora, minha mão nasceu inata comigo, nasceu comigo, e eu consigo percebê-la. Mas como é que eu consigo perceber? Como é que existem ideias na minha cabeça que nasceram também comigo e eu não consigo perceber? Aí o Locke vai dizer, isso é uma prova de que não nascemos com essas ideias. Se as crianças cosem e os idiotas possuem alma, possuem mente, dotada dessas ideias inatas, devem inevitavelmente percebê-las. Se a gente nasce com essas ideias, então a gente deveria percebê-las. E necessariamente conhecer e assentir com essas verdades. Se, ao contrário, não fazem, tem como evidente que essas ideias não existem. Não existem essas ideias inatas. Por esses motivos aqui, assim, apresentados. Compreendem? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, ó, considera assim, ó. Se tem, eu não estou a perceber. Não estou percebendo. Certo? Então, em relação à matemática e à geometria, sabemos por dados históricos e arqueológicos que a álgebra e a geometria sofreram um lento desenvolvimento por força das necessidades econômicas. Então, a matemática, que era o grande exemplo dos racionalistas para o que seriam as verdades inatas, para os empiristas, elas foram se desenvolvendo com o tempo a partir das necessidades econômicas. Então, por exemplo, olha como é que contávamos antes, né? Como é que usávamos a matemática, como ela foi sendo desenvolvida. Aqui, outro exemplo. Olha como contávamos antes, como representávamos números. Até chegar numa forma mais adequada, mais eficiente e calcular, de resolver questões matemáticas. Então, ela sofreu processos adaptativos. A gente não já nasceu com a matemática aqui dentro da cabeça. Essa matemática que hoje parece evidente, certa, definitiva, ela foi sendo construída, sendo desenvolvida com o passar do tempo. Então, um dos grandes precursores do empirismo foi Francis Bacon, esse cara aqui, ó, Francis Bacon, de 1500. Dizia ele que todo conhecimento tinha de ser baseado nos dados da experiência. As informações, no entanto, deveriam ser reunidas e utilizadas de acordo com o método, de modo a possibilitar a fazer inferências cientificamente aproveitáveis. Então, para Francis Bacon, que era um empirista, ele diz que todo o nosso conhecimento deve se basear na experiência, que aquele conhecimento que não se baseia na experiência não é conhecimento e não vai resultar em nada significativo. Certo? E para chegamos ao nosso momento será. Então vamos ver se vocês aprenderam hoje. Vou botar aqui a seta. O empirismo de Locke, evidentemente, rejeita as ideias inatas. Às vezes os empiristas são mais racionais do que os racionalistas desse galo. Sabendo disso, qual seria uma das consequências? Olha a pergunta, pessoal. O empirismo de Locke, evidentemente, rejeita as ideias inatas. Sabendo disso, qual seria uma de suas consequências? Platão estaria errado, e, portanto, Aristóteles também, já que este foi aluno daquele. Significa que Deus não existiria. Significa que contestações de sistemas políticos típicos do século XVII,
Que um triângulo deixaria de ser uma figura geométrica com três ângulos. Na tábula rasa estaria a fonte das verdades empíricas. Bora, respondam aí. Vou chutar D. D. Que um triângulo deixaria de ser uma figura geométrica com três ângulos, Dudu. Só pra E lembrar aí? um chute, hein? E aí, bora? Não é a A nem a D. É, Tô só esperando sei lá. pro Gabro, porque ele que sabe de tudo aí. Bora, Nicolas e Vantes e Dudu, bora, responda também. Essa pergunta não tinha na... O Wanderson saiu. Ele disse que saiu, mas na verdade é porque ele correu, ele não tava entendendo nada e foi pesquisar no Ah, Google. tá. Essa pergunta não tinha na aula lá, quando eu dei pra vocês. Essa pergunta é nova. Tá cortada, né, Clara? Aí é a seguinte, ó. Na tábula rasa estaria a fonte das verdades empíricas. Na tábula rasa estaria a fonte das verdades empíricas. Letra E. Clara acha que é a E. Eu tô vendo agora aqui que embaixo fica cortado, né? E aí? Qual é a alternativa? Bora, Dudu, bora, Nicolas, bora, Danilo, bora, Ellen, bora, Guilherme, bora todo mundo. D. Olha aí, Gabriel tá raciocinando aí, vamos ver. Gabriel, como um racionalista, está raciocinando. Eu tô chutando a D por mim mesmo, hein? Vocês vão nas outras aí, ó. Danilo foi na D, aí Clara Fê acha que não é a D. Eita, que já vi que essa tá difícil. Ó, o empirismo de Locke rejeita as ideias inatas, através da tábula rasa. Ponto. Sabendo disso, qual é uma das suas consequências? A consequência é que Platão estaria errado e, portanto, Aristóteles também, já que Aristóteles foi aluno de Platão. Significa que, por isso, Deus não existiria? Seria a contestação de sistemas políticos típicos do século XVII? Que um triângulo deixaria de ser uma figura geométrica com três ângulos? Ou, na tábula rasa, estaria a fonte das verdades empíricas? Eu tô achando que a E, porque tá dizendo que na tábula rasa é a fonte das verdades empíricas. Ah, Porque segundo os racionalistas, as almas vinham do mundo das ideias, que a gente já sabia e tal. Porém, os racionalistas, eles dizem que a gente só adquire negócio com experiência, adquire conhecimento com experiência. E a tábula rasa faria sentido, porque não tem nada. Ou seja, estaria refutando os racionalistas, porque não tem nada. Aí é a partir da tábula rasa que começaríamos a ter experiência e ganhar conhecimento. Então, aí eu acho que seria a verdade dos racionalistas, dos empiristas. Aí eu tô achando que é. Gabriel falou C, Clara C, Guilherme C. Então eu vou na C. É a C, pessoal. É a C, Nicolas. Ah, droga, errei. Culpa de Wanderson, tá vendo aí? Nico, Não tá aí, vou culpar ele. esperava esse de você não, cara. Como é que tu erra, Nico? Que foi aquele exemplo que eu dei lá para vocês Falou o cara que tem dúvida há 3 anos. do absolutismo lá do século XVII, que eles consideravam reis, né? Nasciam já porque foram predestinados, já nasciam. Lembra? Então era essa uma das consequências. Não é a letra A falava que pelo fato de Platão estar errado e Aristóteles ter sido aluno dele, Aristóteles também estaria. Não tem nada a ver. Também não tem nada a ver lá com a ideia de Deus, porque existem outras formas de se provar que ele existe. O próprio Locke
acreditavam na existência de Deus. E as outras alternativas que eu não lembro mais, certo? Então, passamos para a próxima aula. Quinta-feira é o quiz, certo? O quiz mais filosófico que vocês já viram. Se vocês acharem essa pergunta difícil, o quiz vai ser... Então, no quiz vai ter perguntas nível 1, nível 2, nível 3 e uma pergunta do nível 4. Vai ser a mais difícil de todas, certo? Então, vamos encerrar aqui então. Assim que terminar aqui, eu vou colocar lá no YouTube. Façam a frequência dessa aula. Façam a frequência das aulas anteriores. Não esqueçam. E até quinta-feira, às 3 horas da tarde, que a gente faz o nosso último quiz. Certo? Abraço e, como vocês já sabem, que a filosofia esteja conosco. Abraço. Até na gravação.